É, Olá, sejam muito bem-vindos a mais um mergulho profundo nas engrenagens que movem o nosso mundo digital. Eu tô super animada para a análise de hoje. E com razão. O material que a gente tem na mesa hoje é daquelas coisas que mudam o jogo. Exatamente. A gente vai se debruçar sobre uma mudança tectônica na forma como a internet funciona agora e, como os negócios sobrevivem nela. É uma questão de sobrevivência mesmo. Pois é. Na nossa mesa virtual de hoje, a gente tem uma documentação bem densa. Descritivos de serviços, artigos analíticos, materiais estratégicos de uma agência chamada FlowUp. Isso, a FlowUp. Para contextualizar quem está acompanhando a gente, a FlowUp é uma agência de comunicação e design com uma atuação bem híbrida. Eles mantêm escritórios no Morumbi, lá em São Paulo, e também na Vila Suíça, em Canela, no Rio Grande do Sul. Uma ponte interessante entre o Sudeste e o Sul. Sim, bem interessante. E a nossa missão nesta imersão de hoje é entender de vez como a inteligência artificial reescreveu as regras da reputação digital. O material foca muito num framework chamado Método Bina, que promete basicamente reestruturar a forma como as corporações dialogam com as máquinas. O que mais me chamou a atenção, lendo esses documentos da FlowUp, foi um tom de urgência. E esse tom guia toda a argumentação deles. Totalmente, tem uma urgência ali. Sim. E se a gente conectar isso ao cenário maior, a gente precisa lembrar do marco temporal dos textos. Nós estamos no ano de 2026. 2026, e as coisas mudaram rápido. Muito rápido. Os artigos da agência trazem um dado que serve como a premissa de todo esse método. As buscas que a gente chama de zero clique. Aquelas que você não clica em nada. Isso. Elas agora dominam simplesmente 60% do tráfego. 60%. Nossa. Estamos falando de um cenário onde o usuário faz uma pergunta no buscador e não clica em absolutamente nenhum link, porque a IA generativa que já está integrada ali entrega a resposta mastigada bem no topo da página. Então aquele tráfego orgânico tradicional... Já era. Aquele modelo de depender de cliques em links azuis para levar o cliente até um site corporativo, isso sofreu um abalo sísmico. Tá, vamos empacotar isso, porque a implicação prático-comercial dessa estatística muda as regras do jogo. Muda tudo. Significa que a métrica de sucesso de uma presença digital deixou de ser o volume de visitas. Tem uma frase nos documentos do Método Bina que eu achei incrível. Sintetiza muito bem essa virada. Eles dizem: marcas não competem mais apenas por atenção, competem por interpretação. Essa frase é perfeita. Clara do paradigma de volume para o paradigma de síntese. Síntese. Sim. Antes, quem capturasse a atenção com aqueles gatilhos mentais e cores chamativas, ganhava o clique. Hoje, os consumidores delegaram a fase de pesquisa para as inteligências artificiais. Ninguém tem mais tempo de abrir 10 abas para comparar nada. Ninguém. E o que isso causa na jornada de consumo? As decisões de compra, as comparações entre fornecedores, as avaliações de credibilidade, tudo isso começa e termina na interface de chat da IA. Ou seja, as pessoas tomam decisões sem que precisem sequer visitar os canais oficiais de uma empresa. Nem chegam a ver o site bonito que a empresa montou. O sistema lê o que existe sobre a marca espalhada pela rede, interpreta esses dados que muitas vezes são cruéis e fragmentados e entrega uma conclusão fechada para o usuário. Isso me remete a uma analogia que eu estava pensando enquanto lia. É como se a internet inteira tivesse se transformado numa grande vizinhança. Uma vizinhança digital. Isso. E a inteligência artificial fosse aquele vizinho fofoqueiro. Boa. Imagina, ele tá lá contando a história de uma empresa para a rua inteira, para todos os potenciais clientes que passam por ali, mas os gestores dessa empresa não têm o menor controle sobre o que ele está dizendo. Estão de mãos atadas. Exatamente. Se esse vizinho ouviu um boato errado, ou se as informações num diretório antigo estão todas confusas, a versão que chega na rua é completamente distorcida. E a marca nem está presente na roda de conversa para poder se defender. Essa imagem que você trouxe ilustra com precisão absurda o que os documentos definem como distorções algorítmicas. Distorções algorítmicas. Esse é o termo técnico. Isso.
Informações fragmentadas, dados inconsistentes que ficam espalhados naquelas plataformas abandonadas que a empresa nem lembra que tem perfil, e discursos institucionais desalinhados. Tudo isso gera interpretações imprecisas por parte da máquina. E a máquina não perdoa, né? Não mesmo. E na chamada economia algorítmica, isso não é apenas um contratempo de relações públicas. Isso é um risco financeiro estrutural gigantesco. Porque afeta a venda na ponta. Afeta diretamente. Quando a IA consolida uma visão distorcida de um serviço, isso se amplifica em escala global quase instantaneamente. A máquina não tem intuição para entender que uma empresa mudou de ramo no ano passado se os dados antigos ainda predominam. Ela não tem um contexto humano. Nenhuma. Ela apenas processa aquela desorganização toda e entrega a resposta errada para o cliente final. O que nos leva para uma evolução técnica super importante que foi mencionada nos materiais da agência. Os textos não focam apenas nas otimizações tradicionais de motores de busca, o famoso SEO. Eles trazem duas siglas centrais para essa sobrevivência agora em 2026, que são GEO e AEO. GEO e AEO. Sim. Qual é a mecânica exata da transição entre esses conceitos? Porque para muita gente, SEO ainda era a regra. O que é fascinante aqui é a mudança de objetivo da própria engenharia de dados. O GEO, que significa Generative Engine Optimization, e o AEO, que é Answer Engine Optimization, eles deixam o clique em segundo plano. O clique já não importa tanto. O objetivo agora é transformar a presença da marca na melhor resposta possível para IA. O GEO ele foca em posicionar a marca como referência dentro do modelo de linguagem. É garantir que ela seja citada quando a IA gera um texto novo. Certo, entendi a diferença. E aí o AEO entra para complementar isso, estruturando as páginas e os conteúdos para serem compreendidos em buscas puramente conversacionais, aquelas perguntas em linguagem natural que a gente faz para o assistente de voz ou para o chat. Só para traduzir isso de forma mais tática para quem está ouvindo a gente, nós estamos falando de como a máquina extrai a informação sem se confundir, certo? É como formatar um currículo corporativo de uma maneira tão específica, tão limpa, que aquele software de triagem automatizado do RH não tem como interpretar as suas habilidades de forma errada. Essa analogia do software de RH é muito oportuna. Os textos da FlowUp falam muito sobre eliminar a ambiguidade semântica. Exatamente. Eliminar a ambiguidade semântica significa não deixar margem nenhuma para que o algoritmo confunda os conceitos. Por exemplo, se uma empresa se chama maçã. Uma empresa bem hipotética. Bem hipotética. A arquitetura do site precisa garantir, através de dados estruturados e hierarquia de informação, que a máquina saiba inequivocamente que se trata de uma empresa de tecnologia. E não de um pomar que vende frutas. Perfeito, não de um pomar. É para resolver esse abismo de interpretação que os materiais apresentam um conceito criado pelo Guto Bertoncini, que é o fundador da FlowUp. Ele chama isso de blindagem informacional. Blindagem informacional? O termo em si passa a ideia de erguer muralhas, né, de se fechar. Mas, pelo que consta nos artigos, a estratégia não tem relação nenhuma com esconder dados corporativos. Nenhuma relação com ocultação. Pelo contrário, é o oposto disso. A blindagem informacional é o processo estratégico de estruturar, organizar, monitorar e otimizar ativamente todos os ativos informacionais de uma marca. Então, é uma defesa baseada em clareza. Isso. O escudo defensivo, nesse caso, é feito de transparência radical e de uma padronização extrema para as máquinas. Ao garantir a consistência de como uma marca é descrita na internet inteira, reduzem-se os riscos narrativos. A máquina não se confunde porque a informação que ela consome é cristalina. E aqui é que a coisa fica realmente interessante nesta nossa imersão. Porque blindagem informacional é a filosofia geral, mas a execução prática atende por um acrônimo, o famigerado método B, I-N-A. O coração do material. B-I-N-A, que significa blindagem informacional e narrativa algorítmica. Os documentos detalham a mecânica desse framework em 4 pilares, correspondentes a cada uma dessas letras. Vamos começar pelo primeiro passo, o B, que se refere à base informacional estruturada. Como essa fundação é construída do ponto de vista técnico? É exatamente arrumar a casa.
A premissa do pilar B é que dados precisam ser perfeitamente legíveis para sistemas automatizados. Isso exige uma varredura e uma organização profunda de todos os ativos digitais e das entidades semânticas da marca. Dá muito trabalho. Demais. Tem um artigo da agência que se chama Base de Conhecimento SEO, o modelo vencedor para AEO e GEO em 2026. Esse artigo traça uma linha divisória vital. É imperativo separar o conteúdo exploratório do que eles chamam de base de conhecimento canônica. Base de conhecimento canônica. Isso, conteúdo exploratório é tendência de mercado, postagem de blog com opinião, material de topo de funil para rede social. Isso é uma coisa. A base canônica é outra. Essa diferenciação conceitual faz muito sentido, porque a palavra canônica vem de cânone, né? A regra oficial, o texto definitivo, imutável. Exato. Então, mapear a marca semanticamente significa basicamente dizer para a máquina, olha, ignore o ruído das nossas campanhas sazonais que passam rápido. Esta página específica aqui é a verdade oficial e imutável sobre o que nós vendemos. Você resumiu perfeitamente. E é essa arquitetura da informação limpa que impede que um modelo de linguagem gigante misture o conteúdo de uma campanha de Dia das Mães, por exemplo, com a descrição técnica e complexa do software financeiro que a empresa comercializa. O que seria um desastre? Um caos total. E uma vez estabelecida essa base canônica, o método avança para a letra I. Que significa influência algorítmica? Isso mesmo. E aqui me cabe um questionamento sobre a viabilidade prática disso no dia a dia. Uma empresa tem controle total sobre o seu próprio servidor e a sua própria base canônica, o seu site. Mas como que é possível influenciar um algoritmo fechado que pertence a gigantes globais de tecnologia? Como se convence a máquina da OpenAI ou do Google a usar aquela sua base canônica específica como a resposta definitiva? Essa é a pergunta de $1 milhão. Isso levanta uma questão importantíssima sobre como os modelos de IA avaliam confiança hoje em dia. Tem um outro artigo em análise nesse dossiê chamado Se o Google morresse amanhã, sua empresa existiria. Título provocativo. Muito. E ele aborda exatamente essa mecânica. O novo ecossistema exige uma validação externa massiva. A influência algorítmica não nasce só de você falar bem de você mesmo. Ela é construída injetando sinais algorítmicos positivos em diretórios, em publicações parceiras e em ecossistemas digitais variados. Então não basta o site estar perfeito. Não, a máquina funciona buscando consenso na rede. Se o site canônico da marca afirma uma coisa e dezenas de outras fontes com alta autoridade temática na internet confirmam essa exata mesma informação, aí sim a influência dessa marca dispara. É a construção de autoridade orientada não para humanos lerem, mas para a máquina cruzar os dados e validar. Entendido. A máquina procura as testemunhas. O que nos leva, de forma bem direta, para o pilar N, a narrativa controlada. O pilar mais desafiador, na minha opinião. E parece tocar numa falha estrutural clássica do mundo corporativo. Porque muitas vezes o time de vendas apresenta uma proposta de valor na rua, a página inicial do site foca em outra coisa totalmente diferente porque o marketing mudou a campanha e a assessoria de imprensa publica notas com um terceiro foco que não tem nada a ver. Uma cacofonia corporativa. Isso. O material sugere a criação de um guia narrativo institucional e de uma matriz de posicionamento para amarrar tudo isso. Mas vamos para a prática. Como uma marca controla a narrativa, se os algoritmos também vasculham fóruns abertos, redes sociais descentralizadas e sites de reclamação que fogem completamente do controle institucional da empresa? A resposta está num conceito chamado coerência interpretativa. E ele trabalha aliado àquela força da base canônica que a gente falou no começo. Certo. A agência reconhece que é impossível apagar o ruído gerado por terceiros em fóruns. Você não tem como deletar a internet. Contudo, quando a matriz de posicionamento da empresa é aplicada rigorosamente em todos os canais oficiais, desde o código do site corporativo até o texto padronizado em perfis de plataformas de terceiros, a marca cria um centro gravitacional de informação muito pesado. O peso dos dados empurra a narrativa oficial para cima.
Exatamente. Se a IA encontrar 1000 instâncias idênticas, padronizadas e perfeitamente estruturadas, definindo os diferenciais de um produto oficial, essas 1000 instâncias superam, no peso algorítmico, as informações fragmentadas e soltas de um fórum não estruturado. O discurso único, repetido sem variações e livre de ruídos, torna-se a verdade estatística da máquina. Isso exige uma disciplina corporativa severa. E o processo culmina na última letra, a letra A, de adaptação contínua. Porque o cenário tecnológico não permite estagnação, já que os pesos e os parâmetros dos grandes modelos de linguagem mudam o tempo todo, da noite para o dia. Sim, a adaptação contínua reconhece que a gestão da reputação é orgânica e ininterrupta. Não é um projeto com começo, meio e fim. Os algoritmos passam por atualizações não anunciadas e o processamento de novas bases de dados pode alterar a forma como a marca é lida do nada. Acontece o tempo todo. Um dia você está super bem posicionado nas respostas e no outro sumiu. Pois é. Esse pilar exige um monitoramento ativo de menções externas e, crucialmente, a correção ativa de desvios narrativos. Se os relatórios da equipe indicarem que uma IA começou a alucinar ou começou a associar a marca a um setor incorreto, os times de tecnologia e conteúdo precisam ter processos prontos para intervir. Agir rápido. Intervir, ajustar a base canônica e forçar a reindexação dessa narrativa corrigida nos ecossistemas de dados. Então, recapitulando a estrutura completa do método Bian para quem está nos acompanhando, temos base informacional estruturada, influência algorítmica, narrativa controlada e adaptação contínua. É literalmente uma engenharia reversa do funcionamento da IA aplicada à comunicação corporativa diária. Uma leitura perfeita do framework. E analisando a documentação sobre a própria FlowUp, percebe-se que a agência não atua apenas na teoria da comunicação. Eles executam as frentes técnicas necessárias para sustentar todos esses pilares. O que é fundamental porque a teoria sozinha não resolve o código-fonte. O descritivo de serviços deles menciona equipes especializadas em WordPress e desenvolvimento de sistemas web complexos. Isso cobre a infraestrutura da base e da influência. E eles também mencionam projetos de branding e identidade visual que garantem a coesão da narrativa. A execução prática exige essa multidisciplinariedade. Não basta ter um texto excelente de relações públicas se o código por trás não usar as marcações semânticas adequadas lá no WordPress ou nos sistemas proprietários. E por outro lado, não basta ter um código super limpo e otimizado se a marca não possui um branding claro que traduz o posicionamento de forma inconfundível para o cliente. Os materiais indicam que esse escopo técnico robusto atende principalmente a empresas em mercados muito competitivos, negócios que necessitam de diferenciação rápida e dependem fortemente de autoridade para fechar vendas. Sabe uma coisa que me chamou muita atenção? Há um serviço específico no portfólio deles que salta aos olhos pela aparente desconexão inicial com essa tecnologia profunda de inteligência artificial. Eles listam a criação de apresentações estratégicas em PowerPoint. Eu reparei nisso também. Inicialmente, o PowerPoint soa até meio analógico perto de otimização de motores gerativos, né? Mas ao observar através da lente do método Bina, você percebe a lógica. Faz todo sentido dentro do pilar da narrativa controlada. Totalmente. Porque o alinhamento exige que a narrativa que é lida pelas máquinas na web seja exatamente a mesma narrativa apresentada presencialmente em reuniões de diretoria, em pitches de vendas e em propostas comerciais em PDF. É a narrativa controlada transbordando do ambiente digital para o momento físico da venda corporativa. Essa integração ilustra a coerência interpretativa levada às últimas consequências possíveis. Um sistema não se sustenta de pé se o marketing digital for hiperotimizado para IA, mas o time de vendas pegar a pasta e for apresentar um material institucional com propostas de valor desalinhadas ou desatualizadas para o cliente final. O cliente vai sentir o ruído. Vai sentir. A consistência em absolutamente todos os pontos de contato é o que solidifica a credibilidade técnica e comercial de verdade. E a documentação traz inclusive validações de mercado sobre a eficácia de todo esse alinhamento. A agência cita avaliações reais de parceiros comerciais. Sem querer transformar nossa análise num catálogo gigante de depoimentos, é válido observar o que essas vozes do mercado atestam porque são empresas reais lidando com isso. E não são avaliações soltas.
Os registros são respaldados por plataformas de verificação como a Trust Index. Eles têm mais de 20 classificações de excelência. Sim, e incluem nomes de peso, como a Gabriela Ribeiro, da parceira de longa data Hillwood, o Alexandre H. Ferreira, da HProj Planejamento e Projetos, e o Ademar Altieri, da MediaLink. O ponto em comum nos relatos não é apenas o sucesso técnico pontual em uma campanha isolada, mas eles destacam a agilidade de resposta, a clareza na comunicação e o comprometimento consistente com prazos e com a qualidade ao longo de todo o tempo de parceria. Esses relatos validam o objetivo final do método Binar. Ele transcende a tecnologia pela tecnologia. O Guto Bertoncini define bem que o resultado prático de dominar essa arquitetura complexa é o controle ativo da narrativa e, fundamentalmente, o aumento da previsibilidade comercial. Previsibilidade comercial. Essa é a palavra mágica para qualquer negócio hoje. Com certeza. Em um cenário que é regido pela opacidade total dos algoritmos, onde as empresas operam muitas vezes no escuro quanto aos critérios dessas IAs, conseguir estruturar a comunicação a ponto de gerar vendas de forma previsível é a maior vantagem competitiva que uma corporação pode alcançar na era da busca sem cliques. Então, o que tudo isso significa no final das contas? Sintetizando a documentação de hoje, fica evidente que o ambiente digital não é mais um mural, onde o objetivo é apenas atrair olhos humanos para banners luminosos. Se a base de dados de uma empresa for fragmentada e o seu discurso for inconsistente, a inteligência artificial vai simplesmente arbitrar a realidade dessa marca. Ela vai criar a versão dela. Exato. A máquina vai montar uma colcha de retalhos com informações de diretórios antigos, de fóruns e de concorrentes. E essa versão sintética será a única coisa que o cliente final verá. O método BINA aparece como um manual de sobrevivência nesse cenário, focando em estruturar os ativos digitais de forma tão canônica e irrefutável que a máquina não tenha outra escolha senão adotar a narrativa oficial. Essa é a leitura corretíssima das diretrizes estratégicas que a gente avaliou. A clareza semântica tornou-se um ativo de altíssimo valor financeiro. Ser visível na rede já não garante mais a conversão. A obrigatoriedade agora é ser compreensível para os modelos de linguagem. O controle da informação estruturada é, pelo visto, a única defesa viável contra a perda de protagonismo nos ecossistemas de resposta automatizada. E essa mudança de paradigma arquitetônico levanta uma reflexão muito profunda para a gente encerrar a nossa investigação de hoje. Se a otimização gerativa, o método BIM e esse tráfego zero-clique realmente se consolidarem a ponto de o cliente nunca mais precisar abrir o site oficial de um fornecedor, o que vai acontecer com a própria natureza do design web? Fica o questionamento para quem acompanha o impacto da tecnologia de perto com a gente. Será que, daqui a 5 ou 10 anos, o conceito de ter um site corporativo, com design maravilhoso, vídeos institucionais lindos e interfaces agradáveis vai deixar de existir? Se a máquina já entrega todas as respostas mastigadas antes do clique, talvez os sites do futuro não sejam mais construídos para olhos humanos admirarem. Talvez eles se tornem puramente servidores de dados brutos, repositórios densos de matrizes semânticas, desenhados única e exclusivamente para alimentar a fome inesgotável das inteligências artificiais. A era visual e colorida da internet pode estar silenciosamente dando lugar a uma internet invisível, feita de máquina para máquina. Agradecemos imensamente a companhia de quem nos ouviu em mais esta imersão. Continuem questionando as estruturas invisíveis da rede e até o próximo mergulho profundo.